Cada cor produz no homem uma impressão particular, e assim se revela aos olhos e também à alma. Os esquimós veem muito mais tons de branco na neve do que nós brasileiros. Eles têm inclusive termos específicos para nomeá-los. As cores também podem representar símbolos diferentes, conforme a cultura de cada povo. O luto é representado pelo preto na cultura ocidental, enquanto na China o luto é o branco, porque a morte é entendida no Oriente como renascimento. Entre nós, o branco é o símbolo da paz. Já o vermelho é associado à guerra, à paixão. E o artista? O artista pode sonhar as cores que quer colocar na tela. O artista trabalha com os olhos fechados. Nunca abrir os olhos. Se você abrir os olhos, estraga tudo. Olhos fechados, só pinta de olhos fechados. Já pintou de olhos fechados? O pintor Eduardo Suede é considerado pela crítica um dos maiores artistas do país. Ele é carioca, tem 72 anos e sua formação é voltada para o estudo da cor. O azul ultramar, a gente sente que ele é muito forte, então pega o branco e mistura. Isso é óleo, pintura a óleo, entendeu? Ó, já fica bem mais interessante, né? Aí você quer um subtom, né? Uma subtonalidade verde. Pouco evidente, né? Ó. Esse aqui já está aparecendo diferente. Observa a diferença deste com este. Não está sentindo ou não está sentindo? Na pré-história, o homem usava o vermelho do barro e o preto para desenhar o seu modo de vida. Depois, passou a retratar uma cena com as cores existentes nela. Na Idade Média, o artista descobriu que as sombras davam um efeito dramático às cores. Mas foi no século passado que o impressionismo rompeu com a forma de trabalhar as cores. Foi uma reação ao realismo. O que importava era a impressão da luz sobre a paisagem aos olhos do artista. O século XIX vivia um desenvolvimento científico e tecnológico que voltou a discutir uma antiga questão. Existe relação possível entre a arte e a ciência? Foi isto que o francês Georges Seurat tentou provar, que arte e ciência podem caminhar juntas. Seurat tentou aplicar as leis da química e da física às obras de arte e produzia quadros a partir de rigorosos cálculos matemáticos. Repare nas telas de Seurat. A cor não se mistura. Ele coloca um ponto de uma cor ao lado do outro, de outra cor, e de longe a nossa retina lê a mistura de cores. O mesmo princípio foi usado na primeira transmissão da TV a cores nos Estados Unidos em 1951. Seurat foi muito criticado. Este Georges Seurat é um árido químico das cores. Georges Seurat é um manipulador de múmias pontilhadas. Mas, nas telas pontilhadas de Seurat, estavam os elementos que deram origem ao abstracionismo, onde a cor é a própria obra. A percepção da cor cria uma linguagem, uma série de significados. O designer Jair de Souza fez a abertura do filme Como Nascem os Anjos, de Murilo Salles. Dá uma olhada. As cores, quando passam muito rapidamente, o que acontece? A retina, né, ela retém a última cor. Aí vem a próxima cor. Repara bem isso quando você vê a abertura. Retém. Então, a cor anterior, ela faz uma adição com a cor seguinte. Então, cria-se uma terceira cor. Eu vou pegar essa batucada e vou traduzir ela realmente, ela passando essa metralhadora, essa coisa violenta que é a vida dessas crianças, a vida do morro e tal. Daqui a pouco vamos fazer o disco de Newton. Quer dizer, vamos fazer as 7 cores virar branco. E você vai ver a química do castelo de areia. Nós voltamos já já. Prazer quando eu bebo, prazer quando eu
Prazer quando eu vejo, prazer quando eu toco, prazer quando eu abro, prazer quando eu canto, prazer de beber. Profissionais a usar a cor como matéria-prima. O Globo Ciência foi visitar uma fábrica de tecidos no Rio de Janeiro para saber qual a cor que o brasileiro gosta de usar. A gente costuma dizer que o azul é a cor mais forte de vendas, né? Mas ele sempre faz questão de ter outra para equilibrar. E o brasileiro gosta muito de cor. Nós que trabalhamos com o homem, né, que é uma tecelagem que trabalha com tecidos masculinos, tem uma característica muito própria, o homem brasileiro. Ele gosta de camisa estampada, é diferente do europeu, é diferente do americano. Aqui no laboratório químico, os técnicos e os engenheiros fazem o que o chinês Chi Yen-chu fazia 2.500 anos antes de Cristo. Perseguem a cor. Ele inventou a primeira fórmula de tinta queimando um caroço de pêssego e misturando com colas vegetais. Hoje, os corantes são elaborados sinteticamente. A mistura de azul, vermelho e amarelo foi capaz de criar um grande número de matizes. Depois do laboratório, é aqui que a cor encontra o tecido. No caso do algodão, ela só existe quando o corante reage com a celulose da fibra. Essa é uma das formas de tingimento. O oxigênio e o calor também podem tingir. Esses são alguns segredos que a gente nem imagina na hora de tirar a roupa de dentro do armário. O tergal vai ganhar cor nesta máquina. Depois de receber o corante rosa, o tecido vai sofrer a ação do calor para dilatar as fibras. Quando esfriar, terá contraído as fibras e fixado a cor. Nossa experiência nos diz, basicamente olhando para a cor, quais os elementos que nós podemos colocar ali para imitar aquela cor. Se é azul, se é um castanho, se é um vermelho. Então, um cinza nós já sabemos. Um cinza, pré-definidamente, é uma mistura de azul, vermelho e amarelo. Para produzir tantas cores, só mesmo com a ajuda do computador. O Brasil é um continente, praticamente, né? Então ele tem diferenças regionais muito acentuadas. O Nordeste, ele não gosta de cores que, por exemplo, o Sul gosta. O Nordeste gosta de cores mais claras, fundos brancos, mais luminosidade, quando você se aproxima mais do litoral. O Sul, quando é tempo de inverno, ele prefere uma cor mais escura, que é diferente do Nordeste, não tem inverno. É cor para todo tipo de gosto. Afinal, a percepção da cor muda também de acordo com a época e com o interesse de grupos. É uma forma, uma linguagem, como outra qualquer, como a escrita, como outra qualquer. Então, por exemplo, movimentos políticos são típicos disso. Quando você quer mostrar uma rebelião, quer mostrar que está contra algum movimento, você usa cores mais quentes, o vermelho. Quando você mostra que você é uma pessoa mais pacífica, você vai para os azuis. Na época do fascismo, por exemplo, na Europa, os fascistas se identificavam pelas camisas pretas. E aí vai, o branco tem um sentido social diferente. Por exemplo, o homem que usa a camisa branca, clássica, ele quer se diferenciar daquele que usa uma mais colorida, com uma gravata. Então tem todo um contexto que as pessoas querem passar o que elas são. Os anos 60 foram os anos das cores vivas. O mundo vivia rápidas transformações. O homem chegava à lua e os jovens pediam paz e amor. O uso das cores estava nas roupas, no design, em toda parte. Foi um período alucinante. A cor é percebida como uma forma de contestação. A percepção da cor varia conforme a época e a cultura. Falou, bicho? Neste cartaz do filme O Que É Isso, Companheiro, de Bruno Barreto, o designer Jair de Souza recuperou no seu trabalho um pouco das cores que dominavam os anos 60. Aquela coisa toda do movimento pop americano, né, mundial, né, onde o Warhol, que você tem justamente o que você tira o meio tom das imagens e trabalha com cores mais chapadas, com cores fortes. Então ali é a fantasia realmente dos anos 60. Então os personagens, os 4 personagens que são os jovens guerrilheiros, eles estão trabalhados com tratamento pop. E o embaixador, ele é trabalhado
com o tratamento fotografia colorida normal, sem nenhum efeito. Hoje as cores, além de iluminar nosso cotidiano, são fundamentais para nos orientar no trânsito e até colorir alimentos. As cores vão criando cada vez mais novas linguagens, na medida da necessidade dos grupos humanos. A cor é um elemento que dá estrutura ao objeto. A cor é uma linguagem, a cor é uma expressão. Quer dizer, ela transmite uma série de sensações. O mundo colorido, as cores que a gente vê no mundo, resultam dessa luz colorida que chega até nós. Você sabe quantas cores são necessárias para formar o branco? Claro, isso é fácil. São 7, as 7 cores do arco-íris. Pois é, foi exatamente isso que Isaac Newton descobriu. Para provar essa teoria, Newton fez uma experiência, que é conhecida como disco de Newton. Vamos fazer agora um disco de Newton e ver se funciona aqui no estúdio do Globo Ciência? Você também pode fazer na sua casa. Presta atenção agora. Nós temos aqui os seguintes materiais: Papelão, uma folha de papel branco, hidrocor ou lápis das cores vermelho, laranja, amarelo, verde, anil e violeta. um compasso, Uma régua, Cola, tesoura, fita crepe e uma furadeira. furadeira. Calma, calma. Daqui a pouquinho você vai ver para que ela serve. Agora vamos lá, me ajuda aqui, Patrick. Com o compasso, a gente faz um círculo no papel branco. Vejam só. Assim? Isso. Assim mesmo. Agora se divide esse círculo em 7 partes iguais, como se fosse uma pizza. Uhum. Um lápis. Bom, gente, a Leandra está recortando o papel. Nós vamos pintar, depois que ela recortar, cada fatia dessas com as cores do arco-íris. Mas atenção, nós temos que pintar na ordem que as cores aparecem no arco-íris. Primeiro, o vermelho. Depois, o laranja. O amarelo. Isso, o amarelo. O verde. O azul. O anil. E, finalmente, o violeta. Depois que nós colorimos o papel com as cores do arco-íris, nós colamos esse círculo de papel num círculo de papelão. Vejam só. Formamos então um disco colorido. Olha só que bonito. Mas ainda não está pronto. Precisamos fixar o disco na furadeira. Se precisar, peça alguém para ajudá-lo, viu? Você tem que fazer um furo Isso, um furo com uma tesoura. Vejam só. bem no meio. Isso, bem no meio, sempre no meio, senão Senão não dá as pequenas- certo. não dá certo. É. Bom, agora nós vamos colocar a furadeira sobre o círculo de papelão. E você vai precisar de muita fita crepe para poder fixar bem, para Claro. ele não sair na hora que ela ligar. Prender bem aqui, Muito bem. mas ainda falta. Então você vai mostrar pro pessoal como é que se faz. Pronto. Agora que já está bem preso de fita crepe, olha só. Agora é só ligar com a velocidade. Aí as 7 cores se misturam e formam um branco. Olha só. Cadê? Sabe? É demais, né? Mesmo na mais distante galáxia, sempre vai haver alguma coisa, em algum lugar. Gases, partículas minúsculas, luz, energia.
O que existe são regiões com menos elementos que as outras. Os gregos antigos acreditavam que o vazio não existe, porque a natureza gostava de preencher o universo. Os gregos morriam de medo do vazio. Os cientistas de hoje não têm mais medo do vazio. Eles estudam o vazio, que chamam de vácuo. O professor Enio Frota dá aula de física na PUC do Rio de Janeiro e faz parte da Sociedade Brasileira de Estudos do Vácuo. É aqui, neste laboratório, que ele vai mostrar como a ciência consegue deixar um recipiente quase vazio, como criar um vácuo. Esta é uma câmara que estuda materiais no vácuo. É uma das melhores câmaras de ultravácuo do país. Dentro dela, 3 tipos de bombas sugam os gases da câmara, diminuindo a pressão atmosférica e criando assim um ambiente de vácuo. Mas por que os cientistas fazem isso? Por que eles criam o vácuo? Para evitar colisões entre moléculas dentro de um recinto, então você retira essas moléculas para que não haja essas colisões, ou para fazer com que as superfícies, principalmente de sólidos, fiquem limpas. Exemplo, dentro de um tubo de televisão é a primeira aplicação. Eu gostaria de que dentro daquele vidro, daquela campana, não existisse gás algum para que o feixe de elétrons pudesse sair do filamento e atingir a tela. A câmara de ultravácuo serve para analisar superfícies de sólidos, como um chip de computador ou um pedacinho de madeira. Nesse outro instrumento, o vácuo permite medir a massa de partículas orgânicas, como sangue ou um pedacinho de banana. E agora vamos ver como o vácuo está presente no nosso dia a dia. Nós temos aqui um requeijão em que o fato de ter sido feito o vácuo no seu interior nos impede que nós possamos retirar a tampa enquanto ele estiver em vácuo. Então nós temos que remover o selo para que isso aconteça. Ops. Esse barulhinho mostrou a entrada do oxigênio no seu interior e agora podemos abrir facilmente o copo com requeijão. Temos aqui o café empacotado a vácuo, onde o vácuo significa que foi retirado o oxigênio que pode deturpar o gosto do café. Ao cortar o papel que envolve o café, também esse barulhinho de entrada do ar mostra que o vácuo não mais existe no interior. A ciência está em todos os lugares. Até quando a gente vem para a praia para relaxar, olha em volta. Tem ciência no mar, como quebram as ondas, como funcionam as marés. Tem ciência no céu. Por que o sol nos aquece? Por que as estrelas brilham? O que são os ventos? O Globo Ciência vai tratar disso tudo. Mas hoje a gente vai descobrir a ciência que existe na areia. A areia é composta por minúsculos grãos de quartzo, um mineral conhecido popularmente como sílica. A sílica é usada na fabricação de tijolos, cerâmica e vidro. Misturada ao cimento, ela constrói prédios. Misturada à água do mar, a sílica constrói castelos de areia. O professor Delmo Santiago, do Departamento de Química Analítica da UFRJ, explica o que acontece quando a água do mar se mistura à areia. A água do mar vai se distribuir entre os grãos da areia, tornando possível uma coesão, uma união maior entre esses grãos e a elaboração dos trabalhos que nós estamos observando. Com essa mistura, o colombiano Alonso Gomes faz sua arte. Há 10 anos ele viaja pelas praias do mundo esculpindo castelos. Esto fue la materialización de un sueño. Yo vi que las personas en las playas, los crianças querían intentar muchas veces hacer castelos de areia. Además, vi que las personas
Siempre metafóricamente se fala de los castelos de areia como en relación a los sueños, a las aspiraciones de las personas. Alonso deixa aprendizes de sua arte em cada lugar por onde passa. Aqui ele conheceu Rogian, que mora no Morro Pavãozinho e com 13 anos já constrói seus próprios castelos. Rogian, você gosta de fazer castelos de areia? Gosto. Por quê? Porque aqui a gente está brincando, está trabalhando, assim, está ocupando o tempo vago que a gente tem, assim. Aí a gente vem pra cá, aprende uma arte, é bom. Por que essa parte aqui não cai quando você constrói? Porque depois de feito, com água e areia, a gente depois coloca um fixador para depois abrir, porque se abrir na hora pode até cair com o peso da água. Provavelmente ele usa um impermeabilizante que após a secagem mantém a umidade interna da peça. Pode até apertar, não acontece nada. Se molhar ele pode até desmanchar um pouco, aí botar no sol ele fica duro de novo. Mas se ficar muito na umidade ele desmancha. E se desmanchar, o que você faz? Eu volto e faço de novo. Este tipo de trabalho é um trabalho que se faz com muito carinho e amor, e esse castelo interior é o que eu quero transmitir e que é o que fica para sempre. De onde que você criou esse castelo? Da mente, criando mesmo aí, fazendo aí, brincando. E qual que é a coisa mais difícil que tem para fazer num castelo de areia? Que eu acho nada. Nada? Nada. E o que é mais legal? Fazer. E no próximo programa, mais aventura do conhecimento. Mais ciência. A gente se encontra aqui no Globo Ciência. Tchau. Tchau, até lá. Alcançar o futuro. Evoluir.